Então, vamos lá, boa tarde a todos vocês, sétimo ano. Vamos dar início à nossa aula. Repare no seguinte, nosso trabalho agora, para quem até se não me engano, Antônio perguntou, o capítulo 6 do seu livro, tá? Tudo vinculado a frações. Frações, colocação em reta numérica, capítulo 6 é só isso. No 7 são as operações com frações, tá? Mas eu já havia comentado sobre ele na sexta-feira com vocês, só que deve ter um pequeno problema. E complementando agora, a parte que eu acho mais importante para vocês é manusear frações como se fossem números racionais. A fração hoje na matemática, do sétimo ano em diante, ela é conhecida como números racionais. Ela faz parte do conjunto dos números racionais. Tá? Então, se você observar aí, tá lá, frações das pontinhas, números racionais. Então, só tem o microfone ligado, tá? Então, o que acontece? Quando eu falo em frações, quando eu penso em números racionais, a primeira coisa que tem que vir na minha mente são as frações. Só como você consegue uma fração hoje na matemática? Primeiro, através de números inteiros, tá? Que pode dar uma fração, depois ser uma fração até inteira ou não, tá? Então, qualquer número inteiro vai gerar uma fração e ele se torna racional. Qualquer número decimal finito que tenha fim se torna uma fração, ou melhor dizendo, um número racional. Wesley, não é o meu não, tá? Deixa eu ver aqui. De quem deve ser esse microfone. Então, tudo que está marcadinho em pontinha ali é muito importante em termos de números racionais, tá? Então, qualquer número inteiro ele se torna racional. Qualquer fração ele se torna racional. Não, eu sou idiota, tá vendo? Eu pausei um pouquinho para resolver um probleminha. Então, hoje em dia, para você, tudo que você vincular a frações, vincule esse mesmo elemento aos números racionais. Tá? Guarda sempre isso. Outra coisa, o que é um decimal finito? É aquele valor, aquela divisão da fração, cujo resto é igual a zero. Por exemplo, 1/2. 1/2 é igual a quanto? 0,5. Acabou. É um decimal exato. Aí o próximo. O que é uma dízima periódica? É aquela divisão entre o numerador e o denominador, na qual, tá, ela vai ser uma conta infinita. Você vai ter um resto sempre, só que o mesmo número se repete no quociente infinitamente. Então, ela recebe o título, recebe o nome de dízima periódica. E a fração que dá origem a ela é chamada de fração geratriz. Tá? Ok? Então vamos lá. Copie e manda ok para mim, por favor. Então, repare o seguinte. Nessa outra parte aqui, eu trabalho um pouquinho para vocês verem. Relembrar, vamos dizer assim, frações equivalentes, simplificação de frações e multiplicação ou divisão de frações. Eu trabalhei só para você relembrar. O que são frações equivalentes? São frações criadas quando você multiplicar o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo número. Aí tem um exemplo, né? 3/7, o que foi feito? Multiplicou por 4. Numerador e denominador. Tem que ser o mesmo número. Deu 12/28. Quer dizer o quê? Que 3/7 e 12/28
elas são equivalentes, porque elas têm a mesma quantidade de elementos. Então, por esse motivo que eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, que eles representam, na matemática, a mesma quantidade. Tá? Agora, passem aí depois o marca-texto ali na simplificação de frações. Porque, colocando até se for o caso, é muito importante. Toda fração deve ser simplificada ao máximo. Quando isso acontece, a fração se torna uma fração irredutível. Irredutível quando você não tem mais como fazer nada com ela. Tá? Então, mas como é que você faz uma fração, transforma uma fração em irredutível? Ela é o contrário da fração equivalente. Na simplificação de uma fração, você tem que dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. Toda vez que você divide o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo número, você vai dar origem a uma fração simplificada. E ela se torna até, no final, uma fração irredutível. O exemplo que tem ali para vocês é 36/48. O que foi feito? Dividiu por 12 em cima e por 12 embaixo. Tem que ser o mesmo número. Resultou em 3/4. Reparem que não tem nenhum número na matemática comum entre 3 e 4. Então, quer dizer o quê? 3/4 para mim se torna irredutível. Tem uma outra forma de você fazer também isso. É começando a dividir por 2, depois por 3, até você não conseguir mais. Também dá para fazer. Tá? Então, isso quer dizer o quê? São frações irredutíveis, que são frações simplificadas. Aí depois eu quis lembrar um pouquinho, bem rápido, mais a multiplicação e a divisão de frações. Como se multiplicam frações, ou duas frações? Numerador com numerador, denominador vezes denominador. Tem um exemplo aí, 2/4 vezes 3/9. Então, 2 vezes 3 dá 6. 4 vezes 9 dá 36. Só que faltou um detalhezinho que eu não fiz aí. Qual o detalhezinho? Toda fração tem que ser simplificada. O que eu teria que fazer aí? Simplificar o 6 em 36avos, que daria 1/6. Não, Wesley, na multiplicação continua a mesma coisa. Depende de ser igual ou não, ele vai ser multiplicado. Só vai ocorrer o que você perguntou na adição ou subtração só, tá? Na multiplicação é obrigatório você multiplicar, independente de ser igual ou não, você tem que multiplicar o numerador e o denominador, tá? Então, independente do valor que você tenha, na multiplicação é obrigatório você multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Isso é obrigatório, tá? Então, torna a falar, isso aqui é só um lembrete para vocês voltarem atualmente de novo. E como se faz divisão de frações? É simples? Não. Tem uma regrinha. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Eu vou repetir, hein? Repete a primeira fração e multiplica-se pelo inverso, pelo contrário, no caso, da segunda fração. Aí, no final, se for possível, simplificar os resultados. Tem ali para a gente 2/3, 2/4 dividido por 3/9. O que fazer? Repete a primeira, 2/4. E multiplica pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de 3/9? É 9/3. Então, é só trocar a posição do numerador com o denominador. Isso é inverso. Aí sim, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 2 vezes 9, 18. 4 vezes 3, 12. Como
tem que simplificar a tua fração. O que eu faria ali? Dividiria ambos por 6. 18 por 6 dá 3. 12 por 6 dá 2. Ficaria 3 meios. Terminaria. Tá? E agora, por que eu quis colocar isso? Que acontece muitos erros em frações, geralmente. Quando você vai adicionar frações que possuem o mesmo denominador, aí sim, me perguntaram até ainda há pouco sobre isso. Aí sim, o que eu vou fazer? Repete o denominador, que é o mesmo, e soma ou subtrai os numeradores. No caso, 2 terços mais 3 meios. Repeti o 3, que é o mesmo denominador, e somei o numerador. 2 mais 3, 5. Deu 5 terços. Parei por ali. Então, isso que é a parte importante. Isso que você tem que sequenciar na tua mente. Tá? Então, peço a você que, ao término de copiar, manda para mim um ok. Tá? E vamos começar a trabalhar um pouquinho na reta e terminar nossa conta. Ambos podem ser negativos. Ambos. Pessoal, no nosso caso, como ali essa outra parte aqui, mostrar a vocês como você pode colocar, né, uma fração na reta numerada. Ou é positivo ou negativo, não importa. Imagine uma regra. Nossa regra de números inteiros tem separação. 0, 1, 2 de um lado, 0, menos 1, menos 2 do outro lado. Reparem bem. Eu quis colocar a fração 3 meios. Olha bem a informação que eu vou dar a vocês agora, hein? 3 meios. 3 meios é positivo. Então, vai estar o quê? À direita de 0, correto? O que significa o 2? Significa em quantas partes eu dividi cada inteiro. Então, quer dizer o que esse 2 aí embaixo? Que a relação de divisão aí, de cada inteiro que eu vou pular, eu divido ele em 2 partes. Por esse motivo, de 0 até 1, tem 2 partes. 1 até 2 tem 2 partes também, repara bem. Então, isso quer dizer o que para mim? Um denominador, o que eu dividi. O numerador, a parte de cima, me indica quantas unidades eu vou tomar. E você pode reparar aí que ele tomou quantas unidades? 3. Eu vou contar. 1, 2, 3. Na terceira parte, eu paro. Ali, para mim, então, ficou 3 meios positivo. É uma forma bem rápida de você fazer. Tá? Bem rápido. Ao lado, se você for olhar para os 2 ladinhos separadinhos, tem uma fração negativa, menos 5 quartos. Então, como é menos 5 quartos, quer dizer o que para você? Você vai andar à esquerda do zero. Lembra disso? Mesmo fator. O denominador, que é o 4, indica em quantas partes vai ser dividido cada inteiro. Se você reparar do 0 ao menos 1, tem 4 divisões. Do menos 1 ao menos 2 também tem 4 divisões. Então, dividir. O numerador, que é a parte de cima, indica quantas casinhas eu vou tomar. Então, são 5 casinhas. Eu conto, depois do 0 tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, ficou lá em cima. Um pouquinho depois do menos 1, com menos 5 quartos. Se você usar essa concepção aí de partes inteiras, como eu estou mostrando a você, denominador e numerador, você faz qualquer retinha muito rápido. A outra opção é você dividir o numerador com o denominador. Aí você vai criar um valor decimal. Nesse valor decimal, você vai saber aonde ele vai estar na tua retinha numerada. Por exemplo, 3 meios. Se você dividir 3 por 2, você vai achar, no caso, 1,5. Correto? Esse 1,5 está entre 1 e 2 positivo. E aonde? No meio, entre 1 e 2. Ó, pega do lado. Se for olhar 5 sobre 4, dá 1,25. Negativo. Quer dizer o quê? Se é 1,25, está entre 1 e o 2. Está entre 1 e o 2, negativo.
Como 0,25 é 1/4, eu peguei a primeira partezinha de menos 1 aqui. Tá? Então, vejam que é bem rápido. Isso aqui é só para relembrar um pouco, tá bom? Peço de novo. Copiou, me informa. Essa página que é importante para vocês. Repara no seguinte. Começa a absorver algumas informações. Utilize a canetinha de vocês agora para marcar no teu material. Como se fala em números racionais, a matemática estabeleceu para ele uma letra. Assim como inteiro, vocês lembram que a letrinha Z. Natural, a letrinha N. Para números racionais, a matemática utiliza a letrinha Q. Sempre que você ver a letra Q maiúscula em matemática, ela simboliza os números racionais. Guarda sempre isso. Então, a letrinha Q simboliza os números racionais. E quem são esses valores racionais? Está no exemplo aí, ó. A sobre B, uma fração. Sendo que A pertence a Z, A ela é inteira, e B é inteira não nula. Quer dizer o quê? Por que não nula? Porque não pode ter zero. Por que isso? Como racional simboliza em si uma fração, não existe fração cujo denominador seja o número zero. Então, até o Antônio me perguntou ainda há pouco. Repara aí, Antônio. B, na parte de baixo, ela pode ser negativa. Só não pode ser quem? O número zero. Então, agora, isso é um referencial matemático daqui para frente. Quando se fala em números racionais, que é o Q, vai ser sempre isso agora, tá? E o que eu quis ressaltar aqui para você nessa parte que eu acho importante, só copiem sua definição. Eu acho legal isso. Quem são esses números racionais? Eles são as frações, eles são os números inteiros, que se você lembrar no ano passado, uma fração ela pode dar origem ao número inteiro. Se você pegasse, por exemplo, 8/4. 8/4 é igual a 2 inteiro. Você pega o 6/6. 6/6 é um inteiro. Mas ele também pode ser uma fração. Então, os números inteiros também eles podem gerar números racionais. Outro, um decimal finito. Finito que tem fim. No caso, qual é o exemplo que eu dei ali? 2 inteiros, 455 milésimos. Ou em fração ficaria o quê? 2.455 sobre 1.000. Também vimos isso aí o ano passado, se você lembrar um pouquinho só. Não, Wesley. N é os naturais. Z é o inteiro. Q são os números racionais. Olha um pouquinho a diferença aí, Wesley. Tá? E as dízimas periódicas. Observe que aí tem, ó, 1,333333333. Repara que esse 3 se repete infinitamente. Por esse motivo que é uma dízima periódica. O outro embaixo. 1,45, 45, 45 e 45 vai se repetir infinitamente. Então, também se torna uma dízima periódica. O outro, 0,45, 62, 62, 62 e assim por diante. Então, basta ter um fator que se repete, ela se torna uma dízima periódica. Outra coisinha, esse fator que se repete ali, ele é chamado de período. Então, na dízima periódica, o número que se repete, ele é chamado de período. Aí sim, Wesley, certíssimo agora. Se você juntar N, Z, todos eles fazem parte dos números racionais. Certinho, parabéns. Isso aí. Então, voltando aqui. A parte que se repete de uma dízima periódica, ela recebe o nome de período. Então, período é a parte que se repete de uma dízima periódica. Então, na primeira lá, 1,333, qual é o período? 3. 1,45, 45, quem se repete, 45, é o período. E na última aí, quem se repete é o 62, que é o período. Pessoal, falta menos de um minutinho.
Só esperarmos terminar, tá bom? Ok, Suelen? Então, pode sair quem terminou e aguardar o próximo link para a próxima aula de vocês, tá? Até amanhã. Ok, passo sim, Wesley. Tranquilo.